Antes de começar, né, deixa eu me apresentar bem rápido. Não sei se são todos aqui, provavelmente não são todos que já me conhecem. É o André Bianco, provavelmente vocês já sabem meu nome, né? E eu tenho a formação aí, comecei como engenheiro elétrico, mas acabei enveredando para logística, mas foi uma faculdade que eu fiz que me ajudou bastante, ter uma visão muito boa de negócio, né? E depois eu sempre busquei incrementar, né, complementar a minha formação. Então, como a engenharia era muito técnica, logo quando eu formei, eu fui fazer um MBA em administração para entender um pouco mais sobre gestão, né? Engenheiro é muito técnico, então eu gostava sempre de trabalhar muito com pessoas, entender o todo, então fui fazer esse curso que me ajudou bastante. Após que eu fiz em logística, ela veio quando eu comecei a trabalhar numa distribuidora de medicamento e realmente entrei de cabeça na logística. Então eu senti a necessidade de complementar essa parte. E aí, por fim, fiz um MBA em agronegócio, setor de ciclo energético, porque eu fui trabalhar em usina, e aí era um mundo novo, que eu não conhecia, e aí eu fiz esse MBA para me ajudar nisso. Então, algumas das minhas experiências aí, né, trabalhei, a Elemat foi uma pequena indústria de eletroeletrônico, onde a gente produzia DPS, né, dispositivo de proteção contra surto. Foi ali que eu comecei como engenheiro, mas ali é onde eu já comecei a trabalhar na logística sem nem saber, porque eu comecei a cuidar da parte da produção, para deixar ela um pouco mais lean, né? E trabalhar com planejamento para conseguir atender os clientes no tempo correto, porque a gente tinha um problema muito grande de atraso. Aí depois resolvi me arriscar, né, no empreendedorismo e abri uma empresa, uma indústria de fralda descartável. Fiquei 5 anos com ela aberta, mas infelizmente não consegui manter, né? Entrei para a estatística do Sebrae. E aí fui trabalhar no distribuidor de medicamentos, que aí foi onde eu tive realmente uma experiência forte com logística, foi onde eu fui fazer a pós em logística e resolvi seguir essa carreira. Daí eu fui trabalhar em usina, trabalhei na Raízen, grupo Raízen, que é o maior grupo de usina no mundo, né? Depois disso, fui trabalhar no grupo Andrade, que era um grupo menor de usina, e de lá, com a crise que deu em usina, eu fui trabalhar na Sasazaki, que é uma metalúrgica que faz porta e janela. E todas essas experiências me permitiram trabalhar praticamente em todas as áreas da logística, né? Desde da parte de operacional, de recebimento, armazenagem, separação, PCP, suprimentos. Eu só não trabalhei forte mesmo na parte de expedição. O restante todo eu consegui trabalhar. Então, esse é um pouco da minha experiência. Quem quiser aí já pode até deixar um código de barra para entrar lá no LinkedIn e até se conectar comigo. Isso seria bacana. Vou ter o maior prazer de você fazer parte da minha rede, tá? Então, seguindo aqui, ó, hoje o que eu preparei para a gente aqui? Para a gente trocar ideias aqui e a interação, para mim, vai ser muito bem-vindo, tá? Vocês interagem. Então, a ideia do porquê ter estoque, né? Aqui, quem que já fez essa pergunta, né? Deixa eu só responder um colega aqui. Quem que já fez essa pergunta, né? Por que ter estoque? Porque a gente só escuta, na verdade, que o estoque é ruim, né? E na verdade, ninguém acaba vivendo sem estoque, né? Então, vamos discutir um pouco do porquê ter estoque, né? Porque as pessoas só falam, e eu sempre bato muito nessa tecla, né? Quem me conhece já há algum tempo, me faço todo dia nos momentos de aperreio, isso aí, Adriano. E porque o pessoal às vezes fala assim, tem muita gente que fala assim, eu não preciso de estoque. Estoque é dinheiro parado, né? Quem que já escutou essa frase? Eu acho que todo mundo que trabalha com estoque já escutou essa frase, que estoque é dinheiro parado. E aí, ali para frente, eu até quero discutir um pouco mais sobre essa situação do estoque ser dinheiro parado, né? Que eu não concordo exatamente com essa frase, né? Na verdade, eu concordo, eu refiz essa frase dizendo que o estoque sem qualidade é dinheiro parado. E aí eu vou explicar aqui para vocês. Aí, depois a gente vai falar um pouco, melhor ter do que não ter, Gerson. É uma boa também análise. Depende, né? A melhor resposta que eu poderia te dar é depende, mas é uma boa resposta. Onde estão os estoques em uma empresa? É importante a gente entender. Muitas vezes, principalmente quem está buscando crescer na carreira, e eu senti isso ao longo da minha carreira, que a gente imagina, às vezes, o estoque só sendo aquele ou produto acabado, né? Quem trabalha em distribuidora, normalmente, ou então a matéria-prima, né? E a gente tem muitos outros mais estoques dentro de uma empresa. Então, para, de repente, algum de vocês aqui trabalha só com produto acabado, eu quero mostrar que existem outros estoques, com outros desafios, com outras formas de se enxergar, né? Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso também aqui. Aí, quais áreas interessadas? Essa é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer e mostrar, né? Porque
Muitas vezes o pessoal acha que é só comercial, né? Trabalha lá, é o comercial que sempre está atrás do pedido ali, da estoque, para poder resolver ali um pedido que não foi entregue, enfim. Então, essas áreas interessadas, é importante a gente entender que não é só o comercial, tem várias outras, né? E nem só o financeiro, né? Que também está sempre lá, precisa de abaixar o estoque, meu fluxo de caixa está complicado, né? E aí a gente vai discutir um pouco do que fazer para o estoque não ser apenas dinheiro parado, né? E mostrar ali, eu vou explicar para vocês o que eu entendo, porque que eu entendo que estoque não é dinheiro parado, e que a ideia do estoque zero, na verdade, tem um entendimento na minha compreensão, que foi um entendimento errado que se fizeram do just in time. E aí sempre se divulga isso de que o estoque tem que ser zero, né, porque ele é dinheiro parado. A gente vai discutir um pouco sobre isso. E aí, né, trazer para vocês também a minha visão do como conseguir um estoque de qualidade, então, né, se a gente tem toda essa importância de ter um estoque, como que a gente pode conseguir um estoque de qualidade. Aí eu quero mostrar para vocês o método dos 3Qs, que foi um método que eu desenvolvi. E aí eu vou falar lá no fim sobre o projeto Melhor Profissional de Gestão de Estoque, que é um projeto que eu vou oferecer para vocês, para quem tiver interesse, quem fizer sentido. É um projeto que eu criei com base numa consultoria que eu fiz num grande grupo, né, de usinas, que a gente fechou, e aí eu vou explicar um pouco mais lá no final. Gente, eu vou tocando aqui, como a gente combinou, levanta a mão se quiser fazer algum comentário. Agora, vocês estão vendo, né, bem aí a tela, tranquilo, né? Se alguém tiver dificuldade, pois me fala, eu vou ver. A tela, o vídeo ele está um pouco pequeno porque a resolução não é tão boa, mas eu gostaria de só que você assistisse, né? É um vídeo de 1 minuto e pouco, só para a gente depois dar uma discutida em cima dele. E até com essa visão de que, poxa, estoque é dinheiro parado, estoque tem que ser zero, né? Então, eu vou mostrar aqui um processo enxuto, é uma propaganda, um comercial do cartão Visa, muito bacana, e que eu acho legal para a gente discutir. Então, vou liberar aqui. Eu não sei se vai sair o som, mas se não sair o som, não tem tanto problema, que é só uma musiquinha no fundo, tá? Opa, deixa eu ver aqui. Opa. É um restaurante, o pessoal entra, faz o pedido, já vai sendo servido. Teoria não tem estoque, né? Tudo puxado ali. Só pede, vai recebe. Só pedindo saindo, só vendo saindo. Isso é o sonho de toda empresa de... Exatamente, Gerson. É o sonho de toda empresa que trabalha com logística, né? Toda empresa tem a logística, né? Esse é o sonho de toda logística. Aí vem o gargalo, né? The Visa Check Card. Então, nesse vídeo aí, né, para a gente começar a discutir, né, por que ter estoque? Então, nesse vídeo mostra, eu gosto dele, porque tem essa discussão, né? Eu não tenho que ter estoque. Aí fala assim, eu vou trabalhar no sistema puxado, onde eu vou trabalhando e vou produzindo só o que precisa. E naquele vídeo a gente viu, né? O cara está passando, ele está fazendo lanche, jogando refrigerante, quer dizer, de certa forma, ele não está criando estoque, né? Não fica nada parado ali, ele sempre está servindo. Só que aí a minha pergunta é o seguinte, como é que ele tem o matéria-prima para poder fazer o lanche, por mais que ele tenha um atendimento rápido, né? O refrigerante, para ele poder entregar o refrigerante, ele tem que ter esse refrigerante lá em estoque. Então, o estoque, ele existe. Quando se fala do estoque zero, é uma utopia, porque o que se busca de estoque zero, e aí é onde eu falo que tem um entendimento enganoso do just-in-time, porque o just-in-time fala de você trabalhar sem estoque entre as operações, né? E aí, entre as operações, aí sim, você vai buscar regular, né, o que se produz em cada linha, em cada operação, para que se evite fazer um estoque intermediário. Então, o just-in-time, ele procura isso, né, o modelo de sistema de produção, ele vai procurar isso, que é para evitar o quê? Se eu tenho uma máquina que produz 5 por hora e a outra da frente produz 10 por hora, não adianta eu produzir 10 aqui na frente, porque eu vou fazer estoque. Eu nem vou conseguir, né, porque a de trás produz 5. Eu dei um exemplo contrário, né? Na verdade, eu tenho uma máquina que produz 10 e a da frente produz 5.
Não adianta eu ficar produzindo 10 nessa daqui só para ter o melhor aproveitamento dela, a melhor eficiência, que é o que se busca nas produções, né? E o da frente só consegue produzir 5. Eu vou criar estoque intermediário, que a cada 10 que eu criei, esse daqui só conseguiu dar vazão de 5. Então, ficou 5 em estoque. Passou mais uma hora, eu vou pôr mais 10, vai ficar com 15, esse daqui só vai dar vazão em 5, vai ficar 10. Então, essa visão do estoque zero, para mim, ela funciona quando eu vou olhar a produção. Agora, quando a gente vai olhar em outros estoques, aí eu preciso de ter estoque. Então, esse vídeo foi só para causar aí uma reflexão em vocês, né? E ali é um processo super enxuto, né? E ainda tem esses problemas do gargalo. Então, para que ter estoque? Né? Por que ter estoque? Uma primeira coisa é... Peraí que às vezes eu vou aceitando aqui e aí ele perde o slide aqui. Melhorar atendimento ao cliente. Então, a maioria das pessoas vai ter o estoque, né? A gente costuma ter o estoque para melhorar o atendimento. E hoje em dia, ainda mais, né? Então, a gente quer ter ali disponível para, na hora que o cliente pede, a gente consegue entregar. E aí o desafio é o quê? Eu quero melhorar meu atendimento ao cliente, mas o meu cliente não é só o que está tirando a mercadoria. E quando a gente está falando de tirar a mercadoria, o produto, a peça, esse cliente ele pode ser um cliente interno ou externo. Eu posso estar falando um cliente, a gente como pessoa física ali comprando um produto, ou a gente como alguém de uma outra área dentro da empresa que quer ser atendida, né? Seja com material administrativo, seja com uma matéria-prima para eu poder atender uma ordem de produção, seja com uma peça porque eu trabalho na manutenção. Então, o nosso desafio, e a gente vai ter os estoques para melhorar esse atendimento, para garantir esse atendimento ao cliente. E aí a gente tem essa busca, né? Ele vai servir, a gente tem que ter o equilíbrio da oferta e demanda. Então, quando eu tenho estoque, é porque eu vou ter uma demanda que eu preciso de garantir essa oferta. Em alguns momentos, eu faço estoque não só para melhorar o atendimento do cliente, mas também para cobrir um problema sazonal. Vamos pensar em ovo de Páscoa, né? Quando vai chegando a Páscoa, eu preciso de estocar, porque eu vou ter uma demanda muito grande em algum momento. Né? Uma outra oferta e demanda, que eu estava pensando aqui, agora fugiu, mas vai voltar. Mas a oferta e demanda é nesse sentido. Insumo, eu trabalhei em usina de açúcar. O álcool, a usina, ela trabalha safra. De abril até novembro, dezembro, depende da usina, né? Mas ela tem um período e ela produz álcool, só que aí de dezembro até março a gente não fica sem álcool nos postos. A gente tem ali um estoque de álcool e aí isso vai equilibrar. Então a gente precisa de fazer um estoque para dar esse atendimento ao cliente. Muito produto agrícola, né? Trabalha nesse conceito, né? Frutas, né? Vão trabalhar nesse conceito para a gente ter o equilíbrio entre oferta e demanda. Então, é necessário ter um estoque para a gente melhorar o atendimento. E também dá para tal da proteção contra incertezas, que é o famoso Lei de Murphy, né? Quem aqui não conhece o Murphy, né? A Lei de Murphy diz que se tem algo que pode dar errado, vai dar errado. Então, o Murphy, eu sempre costumo dizer que o Murphy ele é funcionário da logística e trabalha ali nos estoques, porque é impressionante uma área que a gente pode sempre ter um problema. É um material que eu prometi, já conversei com o fornecedor, está tudo certo, vai chegar e eu já vou entregar direto para o meu cliente ali. Aí fura um pneu da transportadora, ou o material, na hora que chega, é o material errado, né? Ou chegou avariado com algum problema, enfim, é complicado, né? Olha lá, em uma farmácia tem períodos que tem surto de doença como resfriado no inverno. Perfeito. A gente tinha esse problema na distribuidora. Verdade, na área de matéria-prima acontecem muitas variações. Então, a gente tem que estar sempre atento. Então, por isso que a gente tem estoque, né, para melhorar esse atendimento, para dar o equilíbrio entre oferta e demanda. E a proteção contra as incertezas, né? Incertezas na minha entrega, que pode acontecer por um atraso do fornecedor, por N motivos, né? Pode ser uma falha mesmo no processo ali produtivo do fornecedor, pode ser uma falha na hora de transportar, enfim, tem N incertezas que pode acontecer nesse momento. E a incerteza também de previsão, né? Quem aqui trabalha fazendo previsão de compra? A gente sabe, eu lembro de um professor meu que falou para a gente na aula, numa pós em logística. A única certeza que a gente tem de previsão é que ela vai estar errada, né? Então, a gente tem que fazer, a gente acaba fazendo o estoque, né? Tem um estoque de segurança para dar essa proteção contra a incerteza que vai garantir um melhor atendimento ao cliente. E tem mais uma razão ainda para a gente também ter estoques, né? E essa razão talvez vai ser polêmica, que é reduzir custos.
Aí você fala, pô, André, mas reduzir custo. A gente vive sendo cobrado que tem que reduzir estoque. Como é que eu vou reduzir custo fazendo estoque? E a gente tem que estar atento, né? Que aí são os desafios que a gente encontra no nosso dia a dia. Reduzir estoque, por quê? Porque eu falo do seguinte, a gente vai ter a situação onde a gente tem negociações. E aí que eu vejo que precisa ter essa integração de quem responde pelo estoque, e hoje nas empresas eu tenho uma dificuldade de identificar quem é essa pessoa. Normalmente ela está nos suprimentos, às vezes ela está no PCP, já tem situação que é a produção que cuida do estoque. Então, isso é ruim para a empresa. Precisa de ter uma pessoa que seja responsável e consiga integrar as áreas. Porque as negociações são feitas ali pela área de suprimentos, do compras. E nem sempre, quando os suprimentos também cuida do estoque, ele tem essa preocupação. Então, por isso que é importante a gente estar sempre atento. E o que eu quero dizer com negociações? Muitas vezes eu consigo reduzir custo, né, no meu material que eu estou comprando, no meu produto, comprando um volume maior. Né? É natural. Isso é natural. Ah, se você me comprar esse lote, essa quantidade, eu consigo te dar tanto desconto. Então, aumenta. Né? Eu consigo reduzir o meu custo, mas vai aumentar o meu estoque. Então, isso tem que estar sendo sempre muito bem alinhado com quem está respondendo pelo estoque para saber qual que é o impacto dessa compra que você está fazendo. Às vezes você está tendo um custo mais baixo, mas o meu custo ali de operação, de armazenagem, enfim, de vários custos que estão embutidos ali na hora que eu guardo no estoque esse material, não compensa o desconto que você está tendo. Só que vão ter negociações, que às vezes são negociações que é muito vantajosa. Negociações que vai ter um aumento de tabela, um aumento de custo. Às vezes eu tenho um setor de inteligência, né? Tem suprimentos aí que já estão num nível já bacana, né? de estruturação, de análise de custo, e faz análise da matéria-prima e já tem indicação de que vai ter um aumento daquela matéria-prima, então ele acaba fazendo uma negociação para aproveitar o momento e comprar antes que venha o aumento. E aí também tem que estar lá, sempre atento qual que é o impacto que vai ter. E muitas vezes não se preocupa com isso, né? Quantas vezes eu já escutei aluno, pessoas comentando, André, o pessoal de compras compra e manda entregar aqui como se a gente tivesse espaço, a gente tem que dar um jeito de arrumar algum lugar para pôr. E isso não pode, tem que estar linkado. Eu posso ter um ganho por um lado, mas estou perdendo do outro. Então, eu preciso de analisar isso. E tem negociações ali também de oportunidades mesmo, né? Que é mais ou menos como é essa. Ou na verdade, a oportunidade é essa que eu expliquei. E tem também uma negociação que eu estou lembrando aqui, de uma consultoria que eu fiz no grupo lá de usina, e que eles fizeram o quê? Eles tinham do setor de inteligência deles uma situação onde, com a guerra, né, da Ucrânia, existia um risco enorme de desabastecimento. E aí, o desabastecimento, eu tenho que tomar uma decisão em estocar alguns materiais, insumo agrícola, que era no caso, e insumo agrícola é super importante, porque a planta ela não vai esperar, né, para crescer, não tem jeito de eu deixar de comprar, eu vou perder muito valor ali, né, da cana. Nem no caso da cana, ela vai ter menos sacarose se ela não receber os ingredientes ali certo, né, o adubo certo, matar as ervas daninhas, enfim. E então eu compro ali por uma questão de evitar o desabastecimento, porque está tendo algum acontecimento externo que vai me trazer esse problema. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, ninguém comentando. Então, essa é uma forma de eu reduzir custo com estoque. Né? Outra forma, qual que é? É frete, né? Que está muito similar à negociação. Às vezes eu compro um material que o custo do frete, às vezes, é até mais alto. E aí compensa eu comprar um pouco mais para diluir esse custo do frete. Normalmente, no custeio, né, na hora que o pessoal da controladoria vai fazer o custo do material, ele inclui o valor de frete. E aí, para eu conseguir não fazer com que o frete reflita tanto dentro do custo do meu produto, eu compro no volume maior para diluir esse frete. Então, eu consigo reduzir o custo. E ainda, que eu pus aqui, lote de produção, que é o quê? Claro, o desafio de toda a produção é buscar fazer a produção enxuta, né? Do sistema atual de produção, o sistema Lean. E aí eu conseguir produzir o menor lote possível. Mas nem todas as empresas, né, todas as fábricas conseguem fazer um lote pequeno, assim, unitário, vamos dizer. Então, sempre tem lotes mínimos que compensa fazer, né,
para conseguir reduzir custo, para ter o menor custo de produção. Só que aí, esse lote mínimo, ele vai ser um lote que eu posso gerar um estoque ali que eu vou deixar muito tempo, uma cobertura muito longa de produto. Eu passei por isso na metalúrgica que eu trabalhei, né? Eram altas brigas com o diretor industrial, porque a gente vinha baixando, a gente tinha uma meta de baixar estoque, para isso a gente precisava de abaixar a produção. E eles adoravam trabalhar com lotes grandes, é claro, porque você ganha, né, muita produtividade com isso. Então, tinha uma briga muito grande, até que a gente conseguia definir qual que era realmente o lote mínimo, que eles sempre tentavam falar que era maior, e a gente foi discutindo isso. Só que eu consigo reduzir custo, né, porque quanto mais que eu produzir, mais eu consigo diluir meu custo produtivo ali nas peças que eu estou produzindo, né? Então, esses são alguns, né, dos motivos do porquê ter estoque. Se alguém tiver mais algum, fique à vontade aí para comentar. Seria legal também escutar outros. Então, são alguns, podem ter outros aqui que eu não estou lembrando, só que todos eles vão fazer com que a gente tenha o cuidado, né, e a gente cai naquele trade-off. Né? Eu quero ter estoque para melhorar meu nível de atendimento ao cliente, para reduzir custo, mas eu aumento o meu nível de atendimento, mas eu aumento o meu custo de ativo parado. Né? Quer queira ou quer não, o estoque é um ativo parado. Deixa eu ver aqui os comentários. Então, aqui, ó, uma compra estratégica, perfeito, é a compra estratégica. E aí é importante sempre a comunicação entre as áreas, porque a estratégia ela tem que estar alinhada com a minha capacidade de produção, com meus custos que vão ter ali. O estoque ajuda a amortecer a incerteza de demanda. Perfeito, Alexandre, é isso. Quem faz muita previsão sabe que precisa de ter essa amortização, né, de incerteza. A gente, como eu falei, a previsão a gente só tem certeza que ela vai estar errada. Então, a gente precisa de sempre cobrir ela. O Tiago aqui também tem os casos onde precisamos realizar compras emergenciais com frete aéreo. Por exemplo, se tivesse estoque, evitaria essa despesa, fora estresse. Perfeito, Tiago. Tem vários exemplos desses, né? Tem um colega que até gravou um curso junto comigo, o Neto, e ele conta, ele é de Manaus, né? E ele conta das necessidades que ele já teve de realmente pegar avião para buscar peça, porque era muito mais barato do que o equipamento que ia ficar parado, né? E ele sempre usava isso na hora de definir o que ele estava colocando em estoque. E ele sempre brincava que em Manaus tem 3 formas de chegar ao material, que é fluvial, né? Fluvial, aéreo e por Jesus. Só rezando para Jesus para poder fazer chegar. Então, boa. Compra por oportunidade, perfeito. Então, estoque mínimo ajuda? Então, Luciano, tudo depende da estratégia, né? O estoque mínimo que se a gente costuma usar seria o estoque de segurança, né? Então, ajuda sim, porque isso é o que vai dar incerteza. O problema, muito problema que eu encontrei nos lugares que eu tive a oportunidade de trabalhar, nos lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, é que as pessoas não têm essas regras bem definidas. O quanto de estoque de segurança eu vou manter, né? O que garantia que eu quero ter. E quando você tem essas regras bem definidas e um modelo de gestão ali, um modelo para você definir as suas compras bem estruturado, você consegue fazer simulações também. Porque normalmente o estoque de segurança eu vou colocar de acordo com o nível de serviço que eu quero dar. E quanto maior meu nível de serviço, maior meu estoque de segurança. E aí, quando vem, o que acontece é o quê? Quando vem uma diretriz que a empresa está precisando de fazer caixa, precisa de reduzir estoque, o que é a tratativa comum que eu sempre via? Vamos fazer girar mais, então, os itens que a gente sabe que vai vender e compra com mais frequência. E aí você corre mais risco, mas continua, às vezes, colocando material que não deveria colocar. Ou elimina já totalmente o estoque de segurança, faz aumento de giro, corre risco de reduzir para caramba o nível de atendimento e nem sabe se vai refletir realmente na queda que precisa. Quando você tem a gestão, a planilha, o modelo bem estruturado, você vai nas variáveis. Fala, quanto que precisa de reduzir? Eu preciso de reduzir 2 milhões, preciso de reduzir 10%, enfim, em porcentagem você vai chegar no valor, e aí nas variáveis você fala assim, bom, então eu vou diminuir aqui o meu nível de serviço para os meus itens classe A. Né? E aí eu vou lá, reduzo, vejo qual estoque médio que eu vou trabalhar agora. Já chegou? Não chegou. Então vamos reduzir mais aqui no classe B e no C também, vamos tirar o estoque de segurança aqui, vamos reduzir o nível de serviço. Aí você vai fazendo simulações e consegue controlar. Então, legal. Boas parcerias com fornecedores, perfeito, né? No método dos 3 Qs que eu desenvolvi, é um dos pilares, né? Porque muitas vezes
a minha falta de estoque é um problema operacional. A gente fica muito preso, às vezes, só, eu planejei errado. E às vezes não, às vezes eu planejei certo, mas a minha operação está trabalhando de forma errada. Eu passei por isso na experiência da distribuidora. Velha discussão, frete CIF ou FOB. Legal, né? Que é a questão de tentar reduzir o frete. Só que, eu falo assim, eu sempre confundo, tá? Eu acho que o CIF é por conta do fornecedor e o FOB é por conta do nosso, né? Ou o contrário, vocês me perdoem. Mas eu sempre digo assim, mesmo que seja o frete por conta do fornecedor, não existe almoço grátis, né? Isso vai vir embutido no custo do produto, né? A política de estoque bem definida ajuda, com certeza, Mike, totalmente. Sempre estou defendendo isso nas minhas postagens. O Adriano, estoque mínimo vai muito do free time, lead time, isso, perfeito. E aí tem uma questão do lead time, tem até um vídeo meu no YouTube lá onde eu explico. O lead time não é só o tempo de entrega do fornecedor, é o tempo desde a minha geração, da minha necessidade, né, que gerou a necessidade da reposição daquele estoque, até o momento que eu disponibilizei ele no meu estoque. Nesse intervalo, eu tenho vários tempos, né? Tenho o tempo de criar pedido, o tempo de aprovação desse pedido, se tiver aprovações, tenho o tempo de envio para o fornecedor, aí sim eu tenho tempo do fornecedor, depois eu tenho tempo da transportadora, eu tenho tempo de conferência meu para aí sim estar disponível. Então, muitas vezes trabalho, às vezes, só com o lead time do fornecedor e causa furo por conta disso. Porque aí, às vezes, as operações internas, que até eu tenho controle, elas estão ruins e estão aumentando esse lead time que eu não estou vendo, né? Trabalhava em hotel em alta temporada, trabalhava com estoque máximo, baixa temporada, estoque perfeito. É isso aí, é você ter o controle e tomar as decisões em cima do que é necessário. Perfeito, legal. Boa, Jones. CIF vai embutido. Daí, se conseguir boas parcerias, não é possível conseguir frete foco com custos menores. Aí é sempre a discussão da negociação. Legal, gente. Obrigado pela interação. Então, vamos lá. Próximo, onde estão os estoques de uma empresa? Então, estou simulando aqui uma indústria, né, uma fábrica, que acho que é o caso mais completo, vamos dizer, de a gente ver onde vai estar os estoques, e a gente vai falar aqui. Então, os estoques já começam lá no fornecedor, né? Então, está lá no meu fornecedor. Aí eu faço essa compra, esse meu estoque, ele está em trânsito. O estoque em trânsito, ele já é meu, né? Eu já comprei, ele já está contando ali. E aí eu tenho o meu estoque no recebimento. Enquanto eu não processei, não fiz as conferências, eu tenho esse estoque parado ali. Ele não está disponível para venda ainda. Aí, coloquei para dentro. Joguei lá, eu vou ter um almoxarifado de matéria-prima, de materiais de recuperação e de reparo de operação, que é o famoso MRO, né, que muitas vezes fica esquecido, e são materiais que têm um uso muito grande. E eu tenho tratativas diferentes, né? Uma previsão de material MRO é bem mais difícil do que uma previsão de matéria-prima, que a da matéria-prima vai estar dependente da minha previsão de produto acabado que eu preciso de produzir. Então, aí eu já tenho um estoque, e aqui eu já tenho várias tratativas que eu posso fazer para tentar reduzir esse estoque, trabalhar com ele mais enxuto. Né? A própria melhoria nesse recebimento, a melhoria na minha previsão, tratativas como a que o Jones falou aqui, né? Se é baixa temporada, eu não preciso trabalhar com um estoque maior, no estoque máximo, né? Posso manter o meu estoque de segurança, mas o meu estoque de reposição ele vai ser feito com mais frequência, e quando eu abaixo o meu estoque máximo, o que eu faço é aumentar a minha frequência de compra. Então, tem N alternativas que a gente vai fazer aqui para melhorar, né? Outras melhorias, garantir a curacidade, né? Porque não adianta também eu falar que eu estou com estoque, mas aí na hora que eu vou pegar o material não está lá. Então, tem várias operações que acontecem aqui nesse almoxarifado que vai me ajudar a melhorar. Depois eu tenho estoques. Onde que eu tenho esses estoques? Aqui deixa eu pegar uma canetinha aqui. Aqui na produção, né? Quando for produção. Quando não for produção, for uma distribuidora, eu só vou ter um estoque meu de produto acabado, né? Não tenho esse de produção. E a produção é o que eu falei para vocês lá no início. Eu tenho um estoque em processo, ou seja, eu recebo a matéria-prima, vou cumprindo as ordens de produção, e aí eu tenho as peças semi-acabadas, essas peças semi-acabadas vão criando estoques em processo. E aí o desequilíbrio, né, da minha operação, né, do meu planejamento ali, só para querer aproveitar o máximo do funcionário que está ali, porque o custo de produção ele considera o tempo útil do funcionário que está ali. Então, da máquina, né, não pode ter ociosidade, então ele quer produzir. Então, eu preciso equilibrar isso ou tomar uma decisão de que é melhor que eu fique com a máquina ociosa do que eu produza, porque eu vou produzir estoque desnecessário, que é um dos desperdícios, né, do sistema Lean.
Então, eu consigo trabalhar aqui os estoques, é onde eu tenho também estoques que precisam de ser trabalhados, e consigo reduzir quando eu faço isso. Aqui, na parte de produção, eu já entendo que é uma gestão que já foge um pouco de quem está dentro da logística, que cuida mais da parte de almoxarifado, de armazém de produto acabado, de um almoxarifado de MRO. Aqui já é mais para quem trabalha dentro da produção, porque a atuação para reduzir esse estoque é ir fazendo o equilíbrio das linhas de produção. Então, é algo mais de produção. E aí a gente vai ter o de material de produtos acabados, né, que aí o que eu consigo reduzir aqui é tendo uma melhor previsão, aplicando um SNOP, né, para poder interagir com o pessoal de vendas, do comercial, pessoal do marketing, para poder identificar realmente o que vai sair. E eu tendo uma boa previsão aqui do que eu preciso de deixar no meu estoque de produto acabado, eu acabo interferindo também no meu estoque de matéria-prima. Eu vou comprar só aquilo que realmente eu preciso de produzir. E aí eu consigo reduzir mais. E aí daqui ele vai sair para a expedição e vai virar estoque dos nossos clientes, que também precisam de comprar dentro do que eles precisam. E aqui acaba acontecendo a famosa o efeito chicote, né? Que é o quê? Aqui nos compradores eles compram de uma forma que não varia tanto, né, para cada um, mas na minha fábrica, ou na verdade aqui, ó, no consumidor não varia tanto, no meu varejo, no consumidor, o distribuidor já não consegue consolidar essa previsão tudo, já tem uma expectativa maior, acaba fazendo uma previsão maior e acaba gerando estoques maiores em alguns momentos e menores em outros, sempre por consequência da expectativa da venda que ele tem para o varejo consumidor, e, consequentemente, isso vira também um efeito chicote na fábrica, que fica sempre com esperança. Quando ele está aqui embaixo, ele está tendo muito pedido, porque aumentou aqui a expectativa, aí ele aumenta o estoque, mas aí diminui, porque o estoque está alto, diminui a expectativa, os pedidos, aí ele cai. Então, quer dizer, o que a gente corrige o efeito chicote? É quando eu estou olhando para o lado porque tem outra tela, tá, gente? É quando eu consigo trabalhar a cadeia de abastecimento como um todo, né? Que é o que a gente fala do supply chain. Então, eu tenho que melhorar a minha comunicação para realmente saber o que vai ser solicitado aqui e melhorar minhas previsões para fazer o mais próximo de uma produção puxada aqui e ter ela mais flat. Tá? Fugiu um pouco do tema, mas me veio na cabeça essa questão do efeito chicote. Então, aqui são onde estão os estoques de uma empresa. E cada estoque desse, é lógico, a operação vai ser similar, de recebimento, de armazenagem, de separação, mas a parte de previsão, eu prever a matéria-prima, que é o que eu estava falando na minha experiência, eu tinha saído de uma usina, e aí vim trabalhar numa metalúrgica. Na usina, eu trabalhava com MRO, né? Praticamente MRO. E tinha ali os insumos agrícolas também, que era interessante. Tinha um desafio ali a gente fazer um planejamento conjunto com a área, que é parecido com como se fosse produção. Mas o de MRO são materiais de peças que você não sabe o que vai quebrar, né? Então, você tem um conjunto de materiais que você consegue fazer porque são previsíveis. Então, em equipamentos lá, o óleo, o filtro, são coisas que você tem uma certa previsibilidade, mas tem outros materiais que você não tem. E aí, como um colega falou lá em cima, tudo, alguns são estratégicos. Eu preciso de ter ele, porque quando o equipamento parar, a compra desse material ela é demorada, porque é um produto importado, enfim, por N motivos, e aí eu tenho ele em estoque. Só que quando eu vou analisar, ele não tem saída. Às vezes ele está há mais de um ano sem sair. Só que eu preciso de ter ele, porque na hora que ele sai, o tempo que a máquina vai ficar parado vai ser muito, o custo vai ser muito maior da ociosidade dele do que eu ter mantido esse estoque por um tempo maior. Então, assim, são visões diferentes, você tem que ter uma interação muito forte com a área usuária para realmente identificar se é realmente um item estratégico, você tem que ter uma visão importante dos suprimentos com relação à dificuldade de compra desse material ou não, e aí a gente tem várias técnicas para se usar aí, que aí, quando eu mudei para a metalúrgica, eu fui trabalhar com a parte de PCP, né? Cuidava fazer a gestão de materiais, cuidar do PCP, dos almoxarifados e também dos suprimentos. Eu comecei a ver que o pessoal fazia uma compra de uma forma errada, que eu percebi. Eles compravam por média, né, a matéria-prima. E não fazia nenhum sentido, porque eu tinha que comprar condicionado ao que eu estava prevendo do meu produto acabado. O que acontecia aqui? Quando eu tinha uma previsão de crescimento de um produto, eu
estocava a matéria-prima lá em cima. Só que aí esse produto caía. Como ele caía, a média histórica, eu continuava comprando, porque na média histórica eu estava precisando de comprar bastante. Até um momento que eu não comprava mais, porque a média tinha caído, só que aí o meu estoque já estava lá em cima. Então, eu tive que mudar a forma de fazer esse planejamento. Né? A gente fazia uma boa previsão, implantamos um SNOP para poder ter uma melhor previsão do produto acabado, e com a previsão do produto acabado, eu explodia esse material para poder saber. Explodia a lista de materiais que vai no produto, tá? Não que eu explodia o material, né? E aí eu sabia qual era a matéria-prima que eu ia precisar para produzir. Então, era um desafio diferente, né? Super bacana. E eu já até comentei, né? Do produto acabado, eu preciso de ter uma visão do que meus consumidores estão puxando. E aí é onde entra o SNOP, entre outras formas de se trabalhar. Deixa eu ver aqui. Marco, o estoque necessita de critério definido. Cada SKU uma sentença. Na minha visão, cada reposição é evento. Perfeito, Marco. Principalmente trabalhando com MRO, né? Por isso que eu falei, e eu sei, o Marco é meu aluno, eu sei que ele trabalha com material MRO. Né? Então, são características diferentes, né? Deixa eu ver, Adriano, tem estoque de MRO de peças para reposição, todas importadas. Olha, não tive para tudo. Tá vendo? Então, olha o desafio que é. Né? E às vezes eu não preciso ter para tudo mesmo, Adriano. Eu tenho que analisar caso a caso, né? Porque pode ser um material que ele é importado, mas quando eu preciso dele, ele ainda eu consigo trabalhar com aquele equipamento por um tempo até que chegue esse material. Enfim, tem N situações, né? Entra na análise que a gente precisa fazer. Wender, estamos em análise de uma inclusão de estoque de um inversor que custa 50 mil. Aí, Wender, legal. No treinamento que a gente fez sobre gestão de MRO, que eu tenho lá, o Boas Práticas de Gestão de MRO, o Neto dá muito exemplo desse, Wender, né? Essa peça que eu comentei, que foi buscar por avião, era peças que custavam nesses valores. E às vezes precisava de ter, porque olha o custo que saiu, ele tem que pegar um avião para ir buscar. Era muito mais barato ter a peça. E aí tem algumas estratégias que você usa, né? Quando você vai precisar, né, você tem aquilo ali estratégico. Ficou um ano parado, aí você você usa. Você não precisa de repor naquele momento. Você pode ter um controle, que aí você tem um tempo médio de uso desse material. Então, não necessariamente você precisa de repor naquele momento. É lógico, tem que ter um bom controle para isso. Mas vamos supor o inversor, custa 50 mil, você tem ele. E aí você faz uma análise dele no tempo e percebe que você costuma usar ele costuma ter problema, e aí é um custo, não dá para afirmar isso, mas historicamente você já tem esse equipamento que usa esse inversor há algum tempo, e historicamente ele queima num período médio a cada 8 meses. Então, vamos supor, você vai manter, e é um só que você precisa. Você mantém, comprou ele, mantém o estoque. Deu os 8 meses, usou ele. Já não precisa de repor naquele momento, a não ser que o prazo seja de 8 meses de entrega, né? Mas vamos supor que seja 3 meses. Aí não precisa de comprar ele imediatamente. Eu posso comprar ele faltando 6 meses para lá. Então, eu consigo ficar 2 meses aliviando o estoque. Então, assim, tem N alternativas para a gente trabalhar, né? Deixa eu ver. Gerencio estoques frigorificados de primeira necessidade. A demanda é bastante dinâmica. Qual é a dica? Elinelton, nessa parte alimentícia, né? Porque o frigorificado é alimentício e tem essa questão do controle de temperatura, né? Eu lembro que esse controle tem que ser muito bem feito também quando eu trabalhei no medicamento, que tinha os medicamentos refrigerados também. A dica, nesse caso, é você ter bons fornecedores, com parcerias boas, porque normalmente não são materiais difíceis de encontrar, vamos dizer. Você tem fornecedores que provavelmente vão ser sempre os mesmos, e você tem esse fornecimento, ele tem que ser com uma constância de fornecimento já constante, né? Ficou meio repetitivo. Mas é o fornecimento constante, baseado numa previsão que você fez, né? Numa previsão que você tem, para que você receba aquilo ali com mais constância. Aí o trabalho operacional é muito grande, né? Porque você está toda hora tendo que renovar esse estoque para evitar. E ter um controle de FIFO, né? De FEFO. Né? O primeiro que vai vencer é o primeiro que tem que sair. Então, esses controles operacionais têm que ser muito grandes, Elinelton. Então, acho que a dica que me vem na cabeça seria esse. Se esse inversor passar mais de um ano no estoque sem saída, pode se considerar obsoleto? Então, Adriano, não. Aí que tem a diferença do MRO, porque ele pode ser um item estratégico.
e pode ser um item que eu demore 2 anos para usar. Só que eu preciso de ter ele porque, como eu falei, ele é um material que, quando é necessário, um equipamento importante pode parar uma produção inteira, da fábrica inteira. Vamos supor, numa usina, né? Vamos supor que é uma peça que, se deixa se faltar ela, a usina para, eu não produzo nada. Olha o prejuízo que daria isso, porque a produção de uma usina diária é um absurdo. Aí você vai parar a colhedora, você vai ter um monte de funcionário parado, você tem, assim, é um problema tremendo. Então, são itens, por isso que eu falo, o MRO ele tem uma gestão diferente. Então, não dá para a gente considerar simplesmente obsoleto, eu tenho que analisar junto com o cliente e saber se ele é estratégico ou não. E o ideal é o quê? Eu fazer o gerenciamento, eu falo gerenciamento por classe. É eu ter a classificação XYZ, que a gente chama, que a maioria das pessoas, dos profissionais que trabalham com estoque, conhece o ABC, né? O ABC tem que se conhecer se for trabalhar na logística, e até outras áreas também trabalham muito com ele. Exatamente, Wender. Então, dos outras classificações que a gente faz é o XYZ. Tem o PQR também, o 1, 2, 3, né? Mas falando do XYZ, a dificuldade do XYZ é que ele é uma classificação qualitativa, né? O ABC é quantitativo, a gente vê valor, movimentação, o PQR também, né? A frequência de saída. Agora, o XYZ e o 1, 2, 3, eles são qualitativos. E por que qualitativo? Porque eu tenho que entender para poder falar se ele é um item crítico. Ele é um item crítico, vai parar uma operação, ou ele é um item que não me traz tanto problema, é um item como uma caneta. A caneta, eu vou classificar ele como X, porque ele não é crítico. É o inversor. O inversor, ele pode parar um equipamento, eu tenho dificuldade de comprar, ele é um item Z. Ele é crítico. Não posso deixar faltar de jeito nenhum. Eu tenho que ter ele no meu estoque. E aí não dá para definir o obsoleto, ele vai ser o quê? Ele é um item X, não tem criticidade, não tem risco nenhum de parar. E faz mais de um ano que eu estou com ele parado, perfeito, eu posso chamar de obsoleto, porque ele é um item fácil, não tem criticidade nenhuma no meu, a falta dele, não vai me causar nenhum grande transtorno, e eu não preciso ter no estoque. Aí sim, você pode ter isso. Então, essa classificação, ela é super importante ter. E assim, muito difícil você aplicar ela no início, né? Mas você colocando no processo de cadastro do material, você já vai cadastrando isso, e com o tempo você já tem isso na rotina, né? Mas é importante. Deixa eu ver aqui o Alaf. Sou responsável pelo estoque de peças de caminhões de uma grande transportadora. Estou começando a verificar com compras a possibilidade de compras nacionais, trabalhando com programação de preventiva e manutenção desses caminhões. Mas fico na dúvida, perdi nacional, é melhor porque é local, tratando de valores? Então, deixa eu ver aqui, Alaf. Depende. As respostas, eu aprendi uma vez com um professor meu que falou assim, André, a melhor resposta que você pode dar para qualquer pergunta é depende. A não ser que, mesmo que pergunte assim, 1 mais 1 é 2, depende. Depende da base binária, a base que você está usando. Se for uma base decimal, sim. Se for uma base binária, não. 1 mais 1 vai ser 3. Vamos lá. Voltando aqui, lembrando na época da engenharia elétrica. Depende, Alaf, porque isso era um problema comum que encontrava em usina, sempre com a questão que vai ser similar, né? Que é a peça original e a peça paralela que a gente fala. Tudo depende. Você vai ter que, também, mais uma vez, isso tem que ter um procedimento, né? Uma regra dentro da empresa que alguém defina. Ó, a gente vai trabalhar só com peças baratas para reduzir custo de manutenção, ou a gente vai também analisar a durabilidade dessa peça. Em usina, eu sempre enfrentei muito isso, porque os suprimentos é cobrado para dar saving, para reduzir estoque, as coisas. Então, ele vai atrás do menor preço. E aí, nem sempre ele vai se preocupar com qualidade. E aí vem essa discussão, porque aí, quantas vezes que o mecânico chegava lá e falava assim, compra esse daqui, mas é uma porcaria, e o outro dura muito mais, fica muito mais barato. Então, tem que se fazer análise de custo-benefício. E quem vai poder fazer essa análise? Não somos nós que fazemos o planejamento do estoque, vai ser a área técnica. Então, muitas empresas, para colocar para justificar que tem que comprar o mais caro, né? No caso, seria o importado, tem que ter uma justificativa da área técnica de que ele tem uma durabilidade melhor, que o custo-benefício dele é melhor do que a peça nacional ou a peça paralela, entendeu, Alef? Então, tem que criar algum critério aí para você definir essa definição do que é melhor. Difícil de falar, por isso que eu te falei que depende. Se as peças forem similares, a durabilidade, o custo-benefício
Porque eu posso até ter uma durabilidade menor, mas o preço compensa eu trocar ele, vou ter que trocar ele mais vezes, mas ainda assim fica mais barato. Só que eu tenho que pensar não só no preço da peça, tem que pensar também nesse custo de manutenção que eu vou ter. Então, tem o custo total ali de ter que trocar mais vezes uma peça inferior, de qualidade inferior. Tá? O Wender, é importante a interação do planejamento e controle de manutenção para perfeito, Wender. Muitas unidades a manutenção coletiva não ajuda, né? Com certeza, Wender. Na verdade, o que eles querem é ter tudo em estoque, né? Eu brinco assim, que eles querem ter o equipamento desmontado em peças 2, 3 vezes isso dentro do estoque, para que eles sempre, a hora que tem alguma coisa, eles vão lá. Então, mas aí a gente tem a briga, né? E aí essa parte é isso daí, Wender, é uma fábrica ou um equipamento de reserva, desmontado, né? E essa parte de criticidade, que eu achei muito bacana, essa parceria que eu fiz com o Neto, a gente desenvolveu o Boas Práticas de Gestão de MRO, ele desenvolveu um algoritmo, onde se faz 5 perguntas, você senta com a área técnica, você não fica refém do que a área técnica falou, não. Ele tem que responder, é um item que coloca em risco segurança, é um item que tem risco de parada por quanto tempo, enfim, são algumas perguntas que se faz, você cria ali uma rotina, né, que a pessoa tem que justificar realmente que aquilo é crítico, porque se deixar só para a impressão deles, tudo vai ser crítico. Um parafuso, eles vão falar que vai ser crítico, só que a gente sabe que nem sempre, né? Nem um filtro não é crítico, porque eu preciso de trocar ele, preciso, para poder manter ali a máquina para ter um melhor funcionamento. Mas se faltou o filtro, eu consigo trabalhar com ele mais 2, 3 dias, alguns dias com ele, né? Ele não é que não vou precisar parar o equipamento, né? Então tem algumas coisas que a gente consegue fazer essa análise, tá? Então é isso. Vou tomar uma água aqui rapidinho, a garganta está ficando seca. Então, esses são onde estão os estoques, né? Então, quando a gente pensa numa fábrica, às vezes a gente lembra do estoque de matéria-prima e estoque de produto acabado. E, na verdade, a gente tem o estoque de material do MRO, porque o MRO não é só peça de manutenção também, é o meu material administrativo, é o meu material de segurança, né, o meu EPI, o meu material de limpeza, muitas vezes também a gente faz essa gestão, a gente tem o estoque em processo, então são vários outros materiais, e como eu mostrei na diferença, o que é fazer uma gestão de MRO e uma gestão de produto acabado e matéria-prima, né? A gente tem que ter visões diferentes nessa hora de fazer planejamento. Vamos tocar aqui que essa parte aqui, quais as áreas interessadas? Vou passar bem rapidinho, fiquem à vontade, vamos interagindo aí. Uma das primeiras áreas que mais se interessa em estoque é comercial, né? Quem daqui nunca escutou o comercial falar que não bateu meta porque não tinha estoque? Quantas vezes eu escutei isso? A culpa era sempre nossa. E aí eu nunca entendi assim, estoque tem que ser estoque zero, estoque é dinheiro parado, não presta para nada, não sei o quê, blá, blá. Aí faltou o produto, não faturou, não bateu a meta. Não, porque faltou estoque. Não pode faltar estoque. Mas peraí, a gente tem que trabalhar com estoque zero, estoque não presta, estoque é só dinheiro parado. Aí, agora faltou e eu preciso. Então, assim, esse paradigma, né, tem que ser quebrado. E aí não é que o estoque é dinheiro parado, o estoque ruim, né? O estoque sem qualidade é dinheiro parado. E aí a empresa tem que ter essa visão estratégica para o quê? Investir nos profissionais que trabalham ali. Porque da mesma forma que você investe no financeiro, na produção, na manutenção, para poder conseguir o melhor aproveitamento nessas partes, na gestão de estoque eu também preciso ter profissionais que estão capacitados para qualificar esse estoque. E eu trabalhar com estoque de qualidade. Porque hoje, pelo menos nas minhas experiências, que eu vejo muito, são estoques desbalanceados, estoques sem qualidade. Foi isso que me trouxe a oferecer, né, a entrar nesse mundo de treinamentos, de oferecer a oportunidade de capacitar novos profissionais, porque eu sinto que isso é muito carente no mercado. É impressionante, né? Esse grupo da Coruripe tem uma equipe formidável, os caras super comprometidos, mas eu encontrei um monte de oportunidade, porque não tem o conhecimento. E aí é muito bacana que eles estão investindo pesado agora no treinamento deles. Eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. Então, o comercial é o primeiro ali que levanta a mão. Não bati meta porque faltou estoque, né? E aí vem o financeiro. Mas precisa de reduzir estoque. Eu estou com dificuldade de pagar as contas, porque o meu fluxo de caixa está tudo no estoque. Tá, aí eu pergunto, você precisa de pagar a conta, está no estoque. Aí o comercial fala que não vendeu porque não tinha estoque. Como é que você vai pagar as contas também se não vender? Né? Eu tenho as duas situações, poxa, eu preciso de vender e preciso ter o estoque para poder atender essa venda. A não ser que eu tenha uma produção enxuta mesmo, realmente, que eu consiga produzir
tudo de forma puxada. Eu ainda não conheço uma. Nem fala de automóvel, da linha automotiva, né, que trabalha com o sistema Toyota de produção, só que aí você vê qualquer flutuação de demanda lá, aqueles pátios com um monte de carro, aquilo ali não é estoque. Então, tem que trabalhar de estoque, não tem jeito. Só que é o que eu falo, é estoque de qualidade. Então, o financeiro sempre está ali em cima, ele é uma área interessada e ele acaba sempre só vendo esse lado negativo do estoque, né? De que está ali com dinheiro parado. E aí ele não vê esse outro lado, que o teu estoque está permitindo ele ter faturamento para conseguir ter entrada de dinheiro. Então, ele só vê o lado negativo. E a gente, do nosso lado, a gente tem que usar esse argumento também. Não justificar, usar argumento. Né? Porque, de repente, o meu estoque realmente está desequilibrado, está sem qualidade, e o financeiro tem toda a razão. E aí é onde eu preciso de criar indicadores, estratégias, para realmente ver o quanto que o meu estoque está sem qualidade. E tem um indicador muito bacana que eu trabalho que ajuda nisso, que é condicionante a ter uma boa política de estoque. Então, o financeiro, ele tem um interesse enorme no estoque, só que ele tem que ter essa parte, né? Poxa, eu tenho que reduzir o estoque, mas eu tenho que também garantir a receita, né? Porque senão também não adianta, não vou conseguir pagar nada. E aí a produção. A produção, o principal interesse dela do estoque, porque é ter a matéria-prima, né? Ela tem a ordem de produção, é uma ordem, né, que ela tem que produzir, e ele só consegue produzir se tiver o material para poder produzir. Não adianta vir a ordem se não vem o material, a matéria-prima junto. Então, assim, é uma matéria... E aí é aquilo, né? Estoque, mais uma vez, o estoque é ruim, tem que tirar, tem que trabalhar com estoque zero, né? Estoque sem... Mas na hora que para um equipamento, uma linha de produção, nossa, é estoque, faltou estoque, não tem estoque. Então, assim, eles são muito interessados e tem também o interesse naquele estoque de MRO, de peças de manutenção, para poder garantir que os equipamentos funcionem da forma correta. A manutenção também é outra, né? Ele vai ficar com um mecânico ali parado, ele abriu, identificou qual é o problema, precisa de dar manutenção, mas ele não tem uma peça, ele tem que esperar chegar para poder dar manutenção. E além dele parado, você tem um equipamento que não está produzindo. Aqui eu estava tentando lembrar, que eu tinha me esquecido, né? Que é uma das coisas que eu uso como argumento também, né? O pessoal fala assim, estoque é dinheiro parado, é ativo que está parado. Mas aí eu me faço a seguinte pergunta: um equipamento, um trator, um equipamento de produção que está ali parado, não é um ativo também? É um ativo. Se o cara ele dimensionou de forma errada, ele tem um equipamento a mais, está parado. É dinheiro que está parado, que investiu e está parado. Se o cara não tem uma equipe competente ali que faça as operações de uma forma produtiva e ele tem que trabalhar com uma equipe maior, eu já vi muito isso, de áreas ali que não funcionavam muito bem, o cara está com um monte de gente ali trabalha que está sendo paga, é um dinheiro parado. E é pior, né? Não é um dinheiro parado, é um dinheiro que está indo embora, porque o estoque ainda ele está parado lá. Em algum momento eu consigo usar ele, ou até vender, mesmo que seja por um preço mais baixo, mas eu ainda vou vender ele. Então ainda consigo fazer alguma coisa com ele. Então, complicado. Deixa eu ver um pouco das... Eli Nelton. Minha experiência é o centro de distribuição de produto alimentício. Vejo que é carente e a forma de colher informações do quarto comercial junto aos clientes, para determinar quais produtos não devem faltar, justamente para ajudar a área de vendas não deixar de vender. É isso, Eli Nelton. E isso que é o desafio, né, de quem cuida do estoque. E aí a gente tem a ferramenta que é o SNOP, né, que é o Sales and Operation Planning, que é planejamento de operação e vendas, que é para você identificar isso. E às vezes, porque o que vai funcionar um SNOP? Você vai dar um apoio para o comercial, mostrando o que ele está vendendo e pedindo para que ele valide esse número. Porque também é ele que vai no cliente, ele que sabe se o cliente vai fazer um pedido maior naquele mês porque tem o aniversário da loja, enfim, N motivos. E aí o marketing também tem que participar da operação, porque muitas vezes o marketing, por uma demanda da diretoria, está prevendo uma campanha, e essa campanha vai aumentar em quanto as vendas disso. Então, o SNOP é a ferramenta que a gente usa para melhorar esse colher informações, né? Então, isso ajuda bastante. Uma ferramenta de pesquisa de mercado para qual região consome mais volume, menos volumes de itens disponíveis no portfólio da empresa. Isso tudo tem que estar ali com a equipe que faz a parte de gestão de estoque, e aí essa reunião, esse SNOP, essa ferramenta de SNOP, que é uma reunião que se faz mensal, ele é um processo, né? Ele é contínuo, então por isso que ele é um processo. A diferença do processo e projeto é que projeto você tem começo, meio e fim, né? Processo
é algo que você continua. Então, esse processo de S&OP, ele ajuda nisso. Vamos continuar aqui. Então, a parte de contabilidade também tem um interesse tremendo no estoque, já que ele precisa de que os estoques estejam corretos, né, porque ele tem que passar essa informação para o fisco, né, para a Receita Fiscal. Então, a contabilidade tem um interesse muito grande e costuma sempre participar, né, porque eles são responsáveis pela entrada da nota fiscal. Então, e eles têm o interesse que toda a informação está correta. Então, ter um inventário com acuracidade boa, né, para garantir que aquele material está ali. Hoje a gente tem o bloco H, que é o que ele precisa de passar para a Receita Federal uma foto do estoque, e o bloco K, que aí tem uma discussão se ele está entrando ou não, tem várias discussões, e o bloco K, ele além de analisar o estoque, ele analisa o que está sendo produzido. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Então, a contabilidade ela tem muito interesse também. Operações aqui, quando eu falo operações, como eu falei lá, o EPI, o material de limpeza, o material administrativo. Imagina faltar papel higiênico numa empresa, né? Pode causar um bom transtorno, né? O pessoal ir lá no banheiro, chegar e não tem papel higiênico. Então, assim, um exemplo bem estrúxulo, mas só para mostrar como que é importante esse estoque e essas operações têm um entendimento da importância do estoque. Às vezes nem sempre dão essa importância, né? Mas olha o quanto de transtornos que pode se causar, né? Até agora a gente já viu seis áreas aqui, né? Que depende de um bom estoque. Os suprimentos. Qual que é a função dos suprimentos? Na minha opinião, e é o que eu acho que todos vão concordar, um comprador, né, que forma os suprimentos, o comprador, o principal desafio dele é fazer negociação, boas negociações, encontrar bons fornecedores, garantir que o que ele está comprando o produto de material de melhor qualidade e no melhor preço, e trabalhar condições, né? Qual o prazo de pagamento que vai atender o financeiro para poder equilibrar o fluxo de caixa, ter a parceria, fazer uma análise de custo total do produto, né? Aquela análise, fazer o que a gente chama de strategic sourcing, né? Fazer a busca estratégica das melhores soluções, buscar, né, no mercado o risco de faltar daquele material para ele antecipar, as oportunidades para saber se vale a pena colocar em estoque, aproveitar uma oportunidade, enfim, é trabalhar negociação, trabalhar análises ali para sempre melhorar a negociação. E o que acontece muitas vezes? Como o estoque não tem qualidade, o comprador está sempre correndo atrás de uma urgência, sempre comprar aquele material urgente. E aí, né, muitas vezes eu vejo os suprimentos como responsável da gestão de estoque e reclamando que está sempre tendo que comprar urgente e tendo que parar o serviço dele porque tem que comprar aquela urgência que tem o cara lá ligando, ou está parando a máquina, está parando a fábrica, está parando a linha de produção, está faltando papel higiênico, né? Enfim, e ele deveria estar focado nisso. Por isso que a gestão de estoque, eu não posso esquecer de ter um estoque de qualidade. Isso também vai refletir direto na qualidade do trabalho dos suprimentos também. Então, ele também é muito interessante. Wender, eu não entendi a colocação de balanço de massa, por isso você me ajuda. PCP, né? Está dentro da logística? Ah, tá. Sobre blocar. Eu não vou entrar muito no assunto, depois você me manda uma mensagem, a gente troca uma ideia. O PCP também, o interesse dele é o quê? Poxa, eu trabalhei no PCP, no início, o PCP ele era bem passivo, né? Só gerava as ordens de produção, passava, e a fábrica que definia o que ia produzir, enfim. E a gente foi mudando isso, porque o PCP é o que define que vai produzir. É ele que sabe se vai ter a matéria-prima, o que precisa de ser produzido, em qual quantidade. Então, a gente trouxe isso, e aí eu vi o quanto que é importante ter um bom estoque. Porque você faz todo um planejamento do que você quer produzir para os próximos dias, e aí você faz a análise, e aí quando você vai ver, você fez o melhor planejamento para atender os pedidos que tem que atender nosso cliente lá. E aí, na hora que você vai fazer uma análise de matéria-prima, está faltando um monte de coisa. Aí você tem que rever os planejamentos para não deixar a fábrica parar e pensando de forma também a não produzir aquilo que não precisa de produzir só para poder manter a fábrica cheia. Então, assim, o estoque equilibrado também é o maior interesse do PCP. Né? O resultado dele vai ser refletido totalmente por um bom estoque de matéria-prima. A expedição está ali, precisando de faturar, né, as notas lá. Aí ele tem várias condicionantes. Alguns clientes só aceitam se for 100% do que ele pediu. Aí ele não consegue porque está faltando um produto. Olha lá, um problema do estoque não está com qualidade. Né?
Aí ele precisa de fechar uma carga e ele não consegue porque alguns clientes só entregam o pedido completo, está faltando produto e aí ele não consegue. Assim como o transporte, né? Eu quero fazer a minha melhor rota, então eu quero fazer uma carga tal que eu consiga fazer uma rota que vai me dar o menor custo de frete, menor custo de transporte, e não consigo, porque algumas coisas eu não consigo mandar nessa carga porque está faltando o produto lá. Então, olha o tanto de áreas, né? São 10 áreas aqui que depende do estoque, e muitas vezes não se dão importância para o estoque, né? Não se dá importância para uma boa gestão de estoque, não se investe, né, nos profissionais, né? E aí eu já dou os parabéns para todos vocês que estão aqui buscando essa capacitação, buscando entender mais, porque eu percebo que isso está mudando. Né? As empresas com o e-commerce e tudo, né? Com o aumento de concorrência, tudo, o pessoal começou a enxergar que os estoques são muito importantes dentro de uma empresa. Só que agora as empresas que estão enxergando isso não encontram esse profissional também no mercado. Então tá uma demanda aí que às vezes você pode me falar assim, André, mas eu procuro, eu mando meu currículo e não consigo, né? Mas é porque, de repente, o que estão buscando, eles estão querendo, eles estão garimpando, porque eles querem trazer alguém já preparado. E é difícil de achar. Eu vejo muitas vagas disponíveis, só que você não tem profissional. Então, vamos lá. O que fazer para o estoque não ser apenas dinheiro parado, né? Então, o que eu falo é ter o estoque de qualidade. E aí eu trouxe aqui para a gente discutir dessa pergunta, né, o que eu chamei de ciclo de estoque. Como é que um estoque é formado? O primeiro passo dele, ó, Adriano, resumindo, todas as áreas dependem de gestão de estoque. Sim, Adriano, de certa forma, sim, porque você pensa, até empresa de serviço, que a gente pode falar assim, mas serviço, o cara só presta serviço. Aí pensa numa loja de pneu. Uma loja que troca pneu é uma empresa de serviço. Ele faz troca de pneu. Só que para ele fazer a troca de pneu, ele precisa ter o pneu. O pneu, ele precisa estar em estoque. Então, assim, você vai, um serviço de consultoria, talvez um serviço, né, uma empresa de consultoria, talvez não faça sentido tanto, o estoque não faça tanta falta. Mas ainda assim, né, porque ele precisa de emitir um relatório, às vezes ele precisa imprimir esse relatório para levar impresso para o cliente. Ele precisa do papel, né? Lógico, aí as dificuldades são menores, né? Mas a gente vê que nem o Luciano estava falando, ele está mudando de serviço, está indo para uma clínica médica. E a clínica médica precisa de um profissional para fazer a gestão dos materiais deles. E é uma gestão difícil, porque você tem questão de validade, você não pode deixar faltar ali o material de procedimento que precisa ser feito, você não, né, precisa de urgência. Então, assim, realmente, a gestão de estoque, os estoques estão em tudo. Em casa, né, a gente tem a nossa despensa, que eu falar, não precisa de estoque. Tá, você vai comprar arroz para fazer só o arroz do dia? Não, você tem que comprar um saco de 5 quilos. Então, em casa, a gente faz gestão de estoque. Né? Então, aqui, voltando no ciclo do estoque, né, que eu chamei de ciclo de estoque que eu montei, tudo começa com uma compra. Para eu gerar um estoque, eu preciso de comprar algo. E aí eu compro e é um fornecedor meu que vai entregar. E aí eu tenho essa entrega acontecendo no meu recebimento. Então, se o meu recebimento não está funcionando e eu estou com esse estoque parado aqui, ele demora, eu tive essa experiência no distribuidor de medicamento, a gente chegava a ter nota fiscal que ficava mais de 30 dias aguardando para ser conferida, porque tinha uma conferência de lote, validade, essas questões, e aí estava lá parado. O estoque está lá parado. É um dinheiro que estava parado, porque o pessoal de vendas não enxergava ele, porque eu ainda não tinha colocado dentro do estoque. Então, é um problema grande. Então, aqui, para não ser apenas dinheiro parado, eu já tenho que ter uma boa operação de recebimento. Depois que eu recebi, isso vai para a armazenagem. E na armazenagem, se eu não estou armazenando direito, estou provocando avaria, né, ou não sei onde que eu coloquei, na hora que eu preciso eu não acho, e aí eu perco uma venda, ou deixo de atender, mas o produto está lá dentro, é um estoque que está ficando parado. Então, eu preciso ter uma boa operação de armazenagem para garantir. E aí, ela vai gerar uma nova compra de acordo com o nível de estoque dele. E aí, essa definição de qual nível de estoque que eu tenho, que eu quero, vai definir também o quanto de dinheiro que eu vou deixar ali parado, mesmo que seja por poucos dias. Né? E aí é como um colega falou, né? Você usa estratégia. Poxa, lá no hotel, baixa temporada, eu não preciso ter um nível de estoque alto, eu ponho ele mais baixo, porque aí eu deixo um dinheiro livre, não preciso deixar, até porque baixa temporada eu tenho menos receita, então eu vou pôr menos dinheiro aqui para fazer atendimento. Então, olha como que um ciclo desse a gente consegue ver onde que a gente precisa
de identificar que estão os dinheiro parado. Aí, só que é o seguinte, o que vai descer o nível aqui do meu estoque? É o outro lado da minha cadeia, é o meu atendimento ao cliente. Aí o cliente aqui, lembra que pode ser o interno ou o externo. Pode ser o cliente que está comprando meu produto, pode ser o cliente que está indo lá buscar a peça, pode ser o cliente, a produção que está buscando a matéria-prima, a segurança que está pegando os EPIs para poder dar para os funcionários. E aí eu vou atender esse cliente. Eu atendi esse cliente, eu vou gerar um pedido ou uma requisição, que vai gerar uma lista de separação, e eu vou ter essa minha separação. Então, essa análise do que o meu cliente está pedindo, ela tem que ser bem feita, porque é ela que vai definir qual o nível que eu vou manter em estoque aqui desses materiais. E aí, essa lista de separação, se eu estou separando errado, se eu estou com uma curacidade errada, estou separando o material que não deveria ser separado, estou demorando, isso tudo o estoque está ficando parado. Que aí, o que eu separei errado vai gerar um retrabalho para eu poder fazer a devolução do cliente, enfim, N coisa. Então, a operação de separação também tem que ser bem estruturada para eu garantir que eu não vou ficar com o estoque parado. E aí, daqui, eu vou fazer a entrega para o cliente, né? Seja através de uma expedição para fazer a entrega externa, seja através de um balcão para atender meu cliente interno, né? Ou a minha produção, enfim. Então, o que eu preciso de trabalhar? Eu preciso de trabalhar as operações e as minhas análises do que esse atendimento, o fornecedor, o cliente quer, o que ele precisa. E também dos meus fornecedores, né? Porque não adianta eu comprar e esse meu fornecedor entregar errado, na data que é errada, né? Super atrasado, sem qualidade, aí eu tenho que fazer devolução, enfim. Então, são 3 pontos que eu tenho que trabalhar. A operação, a minha análise, a minha política do que eu vou estar mantendo estoque para atender meu cliente e ter bons fornecedores. E é aí onde eu quero apresentar para vocês o que eu chamei de método dos 3 Qs, que é baseado justamente nesse ciclo do estoque. Tá? Antes, deixa eu ver aqui. Show. Ah, obrigado, Chloe. Legal. Bom estar gostando. Isso é bom. Obrigado pelo feedback. Cíntia, como fazer uma boa separação? Tem um tempo médio para atender? Cíntia, como eu sempre respondo, depende. Depende com o que você trabalha, né? Em qual área você trabalha. Que nem eu trabalhei em distribuidora de medicamento. A gente tinha um pico de entrada de pedido no final do dia, que é uma característica da indústria farmacêutica, né? Do setor farmacêutico. E a gente tinha que fazer essa separação antes das 10 horas, porque tinha que colocar isso num carro, porque ele tinha que fazer o transbordo disso para várias cidades, e com esse transbordo, ele tinha que sair pelo menos 10 horas, a gente tinha que estar entregando, lógico, sempre tinha, às vezes um dia ou outro você passava um pouco disso, porque ele tinha que garantir que até as 10 horas do outro dia de manhã, a farmácia está recebendo, porque senão a farmácia já achava ruim, porque muitas vezes ele vende o medicamento falando que vai entregar no outro dia antes da hora do almoço. Então, tudo depende, né? E aí, para fazer uma boa separação, vai depender também do tipo de produto que você tem, das características. Então, se eu posso fazer uma separação manual, simples, se eu preciso de fazer uma automação, enfim, tem N coisas que eu preciso de avaliar para fazer uma boa separação, mas vai depender muito da sua realidade, que nem em usina. A gente tinha que separar as peças para o atendimento lá do pessoal da manutenção. Então, quando era alguma coisa de uma manutenção preventiva, eu não precisava ter rapidez na separação, porque ele me mandava isso com antecedência do que ele ia precisar para outro dia, normalmente com um dia de antecedência, às vezes até mais, e aí eu fazia essa separação à noite, porque trabalhava 24 horas, então o pessoal da noite separava, tinha tranquilidade para separar, porque o pessoal da área usuária ia pegar isso só no outro dia, 8, 9 horas da manhã. Então, tudo depende, Cindy, tá? Não tem um tempo médio para atender. Né? Se é uma loja, se é uma loja, o cliente ele não quer ficar esperando, ele quer chegar e já levar o produto. Né? Hoje em dia, Mercado Livre, Amazon, a gente compra, eu, pelo menos, sempre procuro ali alguém que vai me entregar, eu moro no interior, então, pelo menos no outro dia. Dependendo da cidade que mora, se é uma cidade grande, você já quer que entregue no mesmo dia. Né? Isso já está acontecendo. E aí, tudo isso vai depender para eu poder garantir o que é uma boa separação. Né, o tempo médio para atender. Então, depende. São essas características, tá? Assim. Então, ó, baseado, né, no ciclo do estoque que eu expliquei para vocês aqui, eu criei o método dos 3 Qs. Quando eu fui desenvolver os treinamentos, o treinamento que eu queria ajudar, né, os profissionais, né, meus colegas de profissão, vamos dizer assim, eu falei assim, eu não quero fazer só mais um curso aí teórico, como já tem isso, até tem na própria
no próprio YouTube a gente acha, tem vários cursos aí gratuitos também, que a gente encontra de Sebrae, agora me fugiu o nome, mas direto e reto no LinkedIn tem gente colocando lista lá com vários treinamentos gratuitos, mas são treinamentos superficiais, né? E que não traz realmente aquela necessidade de quem vive o dia a dia, né? Precisa, né? E até quando a gente sai de uma faculdade, a gente sai com conhecimento, mas tem uma dificuldade tremenda de transformar aquilo em prática do dia a dia. Então, eu resolvi criar um curso que realmente trouxesse um benefício, fosse algo diferente, que fosse algo que o aluno conseguisse aplicar no dia a dia. Então, eu criei esse método de 3Qs, que é baseado nesses 3 pontos do que eu expliquei do ciclo do estoque. Então, o primeiro pilar é a qualidade operacional. Então, baseado na minha experiência lá, principalmente na distribuidora de medicamento, é lógico que depois eu vi isso também nas outras experiências, eu vi que a minha operação de recebimento, ela precisa de funcionar bem. Senão, eu ficava com o estoque parado ali, estava no estoque alto, eu cheguei a ter 1 milhão de estoque parado no recebimento, com um faturamento, uma empresa que faturava 4, 5 milhões no mês, quer dizer, eu tinha praticamente 20% em estoque aguardando conferência. A armazenagem também tem que garantir, eu tenho que ter uma boa capacidade, eu tenho que ter uma operação de armazenagem boa, porque senão também eu vou ter que... tem muita gente, todos os lugares, eu posso falar todos os lugares que eu cheguei para trabalhar, a equipe falava que faltava espaço, e não faltava. Então, assim, se eu não tenho qualidade na forma que eu armazeno, na forma que eu organizo, eu também posso gerar um custo maior para a empresa desnecessário. É onde a gente vê aí um monte de estoque com mezanino, eu sempre fui contra mezanino. Eu acho que é o último caso, e se for fazer mezanino, você joga o administrativo primeiro para o mezanino. Porque você subir e descer com mercadoria não faz sentido, enfim. Então, também tem que ter uma boa operação. E a parte de separação, né? E aí eu tenho que ter uma operação de separação que me garanta rapidez, mas com a veracidade. Não adianta também eu correr e entregar de qualquer jeito, entregar errado e trabalhar um monte de problema. Então, um dos pilares super importantes para eu ter qualidade de estoque, um estoque de qualidade, né, é o pilar da qualidade operacional, onde eu atuo nessas 3 operações. Tá? André, e a expedição? A expedição eu considero uma outra operação. A expedição ela tem outras tratativas. Né? Eu já entreguei o produto ali na doca, aí ele vai ter o processo dele de carregamento de caminhão, que aí tem toda uma técnica, né, de colocar o material que vai ser entregue por último no final, se for um caminhão baú, que for o primeiro mais na frente. Eu tenho o desafio de montar a melhor rota, tenho todos os desafios de fazer a impressão da nota fiscal, enfim, são outros. Então, para mim, não entra na parte de gestão de estoque. A gestão de estoque já foi feita dali para trás. Então, por isso que eu não coloco a expedição nesse pilar da qualidade operacional. Deixa eu ver o Joaquim aqui. Boa noite a todos. André, faça auditoria dos almoxarifados da empresa de trabalho, porém registre nas auditorias a divergência das matérias-primas dentro do almoxarifado. Como proceder de uma forma para ajudar na parte desse estoque para não haver muita divergência? Joaquim, curto e reto, tá? Para não tomar muito tempo. Trabalhar com inventário rotativo. No treinamento que eu tenho do Boas Práticas de Inventário, e a gente tem um encontro mensal, a gente sempre está discutindo isso, trabalhar com inventário rotativo e com a visão de não simplesmente fazer acerto da divergência, só para ter sempre o estoque certo. É para identificar a causa raiz que causou essa divergência, para que arrume ao processo que não funcionou e causou essa divergência, para que essa divergência não volte a acontecer. Então, eu sempre indico o inventário rotativo, não simplesmente para fazer acerto contábil, acerto das divergências. Isso também, tá? Mas principalmente para eu identificar onde que eu preciso de melhorar para que essa divergência não volte para acontecer. Porque aí eu fazendo isso, com o tempo, as divergências vão caindo, vão diminuindo. Até que eu chegue no estágio tal que eu não preciso nem de trabalhar mais com inventário rotativo, eu começo a trabalhar com inventário gratuito, né, aproveitando as próprias operações para fazer essas análises. Enfim, isso aí tem até um curso todo para isso. Mas essa seria a dica, tá? Só para não te deixar sem resposta. Wender, investigação, é isso, Wender, que no inventário rotativo ele me ajuda a gerar, eu crio essa rotina para que gere essa investigação da causa raiz. Instrução aos colaboradores sobre as interações no estoque. Também entra nessa qualidade operacional? Caio, sim. Quando eu quero dizer qualidade operacional, é você garantir que você vai ter eficiência, né? Que você vai estar buscando sempre a excelência dentro dessa operação. E aí, tudo que você precisa fazer para garantir isso entra dentro da qualidade operacional. Então, ter
que nem, tem gente que trabalha como POP, né? Procedimento operacional padrão. Tem gente que trabalha só como procedimento, são procedimentos que eu crio, instrução de trabalho, enfim, são formas de trabalhar, né? Porque a gente tem sempre trabalhos, trabalhos padronizados, vamos dizer. Então, aí, quanto mais eu padronizar isso, mais resultado eu vou ter, né? Mas sempre, nunca ser fixo, sempre buscar melhorias, né? Então, entra assim, Caio, tá? Wender, gostei dessa operação de inventário gratuito. Wender, isso é uma evolução, né? Quando você já está numa curiosidade mais alta, você aproveita a própria... essa empresa que eu prestei a consultoria, eles tinham um procedimento muito bacana de, no recebimento, eles faziam já o recebimento conferência cega, então já ajuda, porque já é um inventário gratuito, porque ele já tem que conferir, ele conta, põe, e depois só confronta no sistema. Na distribuidora de medicamento era assim também, confronta com o sistema se realmente o que está recebendo ali é o que estava na nota. Então, você já garante a veracidade já logo na entrada. E ele aproveitava a operação de guarda para todo o material que ele guardava, ele também tinha que fazer a contagem do que tinha no endereço para somar com o que ele estava guardando e conferir se estava batendo com saldo. Enfim, é lógico, tem um pouco mais de detalhe nisso. Mas isso é um inventário gratuito. Eu já estou aproveitando a minha operação. Tá? Às vezes o seu processo roda legal, mas se o colaborador não souber a real importância do estoque, só para... Perfeito. A conscientização, cara, é importante. E não só dos colaboradores do próprio almoxarifado, como também empresa como um todo. Quando eu fui trabalhar no grupo menor lá de usina, a cultura com relação ao almoxarifado era o pessoal que queria entrar, pegava peça sem requisição. Então, eu tive que fazer todo um trabalho que eu brinco de catequese. Né? Tive que fazer palestras para os gestores replicarem isso para a equipe. Então, isso é super importante, não só para o colaborador interno, como externo. E aí, para o colaborador interno, você tendo procedimentos, instruções de trabalho, toda vez que você contratar alguém novo para entrar, é importante que você dê esse treinamento e ele conheça para poder seguir essas instruções. Então, isso ajuda. Então, você está na linha, é isso daí. Sistema versus físico dentro do estoque. Isso é o conceito básico de inventário. Bacana esse inventário gratuito. Trabalhando com conferência cega. Perfeito, Rogério. É isso aí. São as ferramentas que a gente usa para trazer essa qualidade. Mas aqui, o importante de vocês entenderem é isso. Quer dizer, não adianta eu tenho uns suprimentos que compro com a melhor condição, eles são bons pra caramba, eles conseguem desconto pra caramba. Estou comprando, né, tem uma política de estoque até construída, eu compro realmente o que precisa, só que aí a minha qualidade, minha operação, o meu recebimento demora para dar entrada, minha armazenagem não tem endereçamento, guarda de qualquer jeito, eu tenho muita perda por avaria, na hora que eu vou separar eu não acho, enfim, falta espaço, uma bagunça, né, mas separação separa errada, entrega errada, quer dizer, não adiantou nada eu ter uma boa política de estoque, compradores trabalhando da melhor forma, fornecedores bons, se a minha qualidade operacional não está funcionando. E aí é onde eu falo da segundo pilar, que eu chamo de qualidade de estoque. Que essa qualidade de estoque é o quê? A parte mais analítica. É eu ter uma política de estoque que me defina o que eu quero manter em estoque. E aí eu sempre indico usar muito, como eu já falei, do gerenciamento de classe. Os itens A são itens que me dão, eu faço o sistema ABC de faturamento, o que me dá mais faturamento. Então, o item A, eu preciso de ter, eu quero ter um nível de atendimento alto, nível de serviço alto. Ele vai me gerar um estoque maior, mas é uma definição que eu quero. O item C, eu já posso não ter menos. Eu posso fazer o inverso. O item A ele é mais caro, então eu quero trabalhar ele com mais frequência de compra, para manter o menor possível em estoque. O item C ele é barato, então eu posso comprar uma quantidade maior e ter uma cobertura maior para ele. Enfim, eu vou trabalhar a qualidade, na regra do o que mantém estoque. Vou usar o XYZ, eu trabalho com MRO. Então, o item Z, ele é Z, independente de quanto que ele sai, eu vou manter ele em estoque. Então, eu defini o que eu vou manter em estoque e aí eu sei o que eu não quero manter em estoque. Né? Me dá essa possibilidade também. E aí, uma vez que eu defini o que, eu preciso definir quanto que eu vou colocar em estoque desse item. Qual estoque de segurança que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com estoque de segurança ou não? Se eu quero trabalhar com estoque de segurança, qual forma? Vou considerar flutuação de demanda, vou considerar variação de possível atraso, né? Variação no meu lead time, enfim, e vou trabalhar com esse estoque de segurança. Tá, aí o meu estoque máximo. Eu quero fazer reposição automática, trabalhar com estoque mínimo e estoque máximo. Quanto que vai ser meu máximo? Eu gostei do que o colega falou lá. Eu trabalho com temporada. Então, na temporada alta, eu quero manter meu atendimento melhor possível. Então, eu vou trabalhar
com um máximo maior. Só que na baixa temporada, são poucos clientes, tudo, eu não ligo de às vezes passar um transtorno ou outro, não me traz tanto problema. Vou trabalhar com estoque máximo, mínimo, máximo menor, que vai me gerar um pouco mais de frequência de compra, mas como é baixa temporada, eu tenho um volume menor de serviço também, então dá para fazer isso. Porque quando eu diminuo o meu máximo, né, significa que eu vou ter que comprar mais vezes. Então, eu defini o quanto. Então, eu sei o que eu quero pôr em estoque, sei o quanto que quero colocar em estoque com essas definições. Eu preciso definir quando que eu vou comprar, em que momento. Ah, eu vou gerar compra todo dia? Para mim não faz sentido nenhum, mas depende da situação. Eu não gosto de afirmar porque tudo depende da realidade da pessoa. Ah, eu vou gerar uma vez por semana, vou gerar uma vez por mês. Enfim, cada um vai definir isso. Isso vai entrar na política de estoque. E aí, em que momento que eu levanto. Então, eu defini qual a quantidade que eu quero colocar e em que momento que eu vou colocar. Bom, eu já tenho a minha política ali, eu tenho as regras definidas, né? Eu sei o que é. Ó, eu consigo até ter uma noção de quanto que eu vou ter de estoque. Quanto que eu vou ter de estoque? Bom, se eu seguir as minhas regras, mantendo esse estoque de segurança, esse estoque máximo, só desses itens que eu quero ter, o meu máximo de estoque, na situação pior, vai ser quando eu comprar meu máximo. Eu vou ter esses X milhões aqui em estoque. Só que é lógico, a gente nunca vai ter esse máximo, porque sempre vai estar flutuando ali, né, num estoque médio. E aí eu consigo criar o que eu chamo de indicador de qualidade de estoque, que nada mais é que pegar essas regras e eu estratifico o meu estoque. Ou seja, eu sei lá o que está no meu estoque que não deveria estar, porque não entrou na minha regra do que mantém estoque, ele é algo que não deveria estar em estoque, então ele é estoque ruim. E aí eu sei qual que é o meu máximo de estoque que eu quero ter, daquele material que eu quero ter em estoque, mas é no máximo isso. Se ele tiver a mais, é excesso. E aí, com isso, eu consigo fazer uma fórmula simples. O que é estoque bom? Eu coloco o meu estoque bom em cima. O estoque bom é aquilo que eu quero ter em estoque nessa quantidade. Então, esse valor de estoque, ele é de qualidade. E embaixo eu ponho o meu estoque total, né? Tanto esse de qualidade, como aquele que é excesso, aquele que não deveria estar em estoque. E aí eu tenho esse meu indicador. Ele consegue me trazer um indicador em percentual. Nas empresas, esse indicador foi criado pela Apex, que é uma certificadora internacional, muito famosa na área de supply, difícil de ter, eu até quero fazer, decidi fazer em inglês. E quando foi estruturado por vários gerentes que identificaram que o giro de estoque não era o melhor para tomar decisões. Ele é um indicador importante, mas ele é mais financeiro. Para tomar a decisão, eles criaram esse indicador, que eu chamo de indicador de qualidade de estoque, que estratifica. E quando eles mediram, com base na política de estoque que eles tinham, o que deu, e nas empresas que eu apliquei também, acabou dando esse número, ficou em torno de 35%, 40%. Qual que é o significado de eu ter um indicador de qualidade de estoque de 40%? Significava que 60% do meu estoque não deveria estar no estoque. E aí é onde eu falo, esse é o estoque de dinheiro parado, esse é o estoque sem qualidade. Os 60%, os 40% não, é o estoque de qualidade. É o estoque que vai atender tudo isso que a gente conversou até agora. E aí, para eu tomar a decisão, fica muito mais fácil, porque eu vou olhar só esses 60%. Opa, desses 60%, vamos por um exemplo, né? Se eu tenho um estoque de 10 milhões, isso significa que 6 milhões do meu estoque não precisava estar no estoque, porque não atende às minhas regras, à minha política de estoque. E aí eu vou analisar esses 60%, 6 milhões. E aí eu vou encontrar ali o quê? Uma grande parte que na minha regra, na minha política de estoque, eu defini que não deveria estar em estoque, e aí eu preciso de ver o que eu vou fazer. Eu vou vender, ou eu vou deixar, na hora que sair, vou evitar que compre de novo, porque não é para estar em estoque. Enfim, vou tomar todas as tratativas. E vou ter aqueles itens que estão em excesso. Poxa, isso daqui está em excesso, mas o que causou esse excesso? Aí eu vou identificar. Então, muitas vezes é o lote mínimo do fornecedor que é maior do que eu preciso, e aí eu tenho que identificar, faz sentido eu continuar comprando desse fornecedor, eu procuro outro fornecedor que consegue me entregar num lote menor. Enfim, aí são N análises que a gente consegue tirar e ir reduzindo esse estoque sem qualidade. Então, esse pilar é super importante também a gente trabalhar. Porque não adianta também eu ter uma ótima operação e não estar colocando o que realmente precisa ser colocado no estoque, nem na quantidade que precisa ser, nem no momento certo. E aí o último pilar, que é a qualidade de fornecedor, que é mais simples, né? Até para a gente ir mais rápido aqui, já estou vendo que são 9h30. Não adianta eu ter uma boa qualidade operacional, uma boa qualidade de estoque, se eu não tenho bons fornecedores. Se os fornecedores não estão me entregando a carga certa, no momento certo, com a qualidade certa, né? Não só do produto, como também dos caminhões, a forma que está me entregando da forma certa, está conseguindo me ajudar na qualidade do meu recebimento, entregando carga unitizada, carga paletizada.
está me entregando de uma forma que eu consigo acelerar, né, esses meus processos, para ter a minha operação de qualidade, para refletir. O que acontece hoje muito nas empresas é ter uma avaliação de fornecedor, mas com um viés muito financeiro. Então, o pessoal quer mais olhar ali qual saving está ganhando, se está conseguindo maior prazo de pagamento, né? Então, tem um viés muito financeiro. Olha lá, male e olha ali se está atendendo o lead time. Male, porque nos lugares que eu vejo fala que vê, mas nunca está mentindo. Então, assim, aqui nesse pilar a gente já tem que ter um viés mais da operação, de quem realmente está cuidando da gestão do estoque. Então, aqui, quis dar esse panorama, mostrar para vocês, trazendo aqui o método, né? Mostrando para vocês o que precisa fazer. É claro, gente, agora, cada ponto desse, a gente tem que aprofundar. Então, são várias coisas aqui dentro de cada pilar desse que a gente precisa de fazer. Não é numa aula de 1h30, 2 horas que eu vou conseguir passar para vocês. Mas, aprendendo o ciclo do estoque, tudo que a gente viu aqui para trás, né, já dá para vocês terem uma boa noção do que é importante, o que vocês precisam de buscar dentro do momento que vocês estão, né? Então, aqui, ó, lá, com esses 3 pilares, eu consigo sustentar, né? Se um desses pilares falhar, ó, ele tomba, né? Ele vai tombando para o lado, né? Não dá.